Eu sou Mazé Gomes, sou mediadora de leitura aqui na Biblioteca do Escuta, a Biblioteca Elizabeth Muniz, aqui no Espaço Cultural Frei Tito de Alencar, aqui na comunidade do Pici. E hoje a Biblioteca Elizabeth Muniz está trazendo o professor Leonardo Sampaio. Ele tem um acervo aqui dentro, né? São muitos livros, muitas publicações dele aqui. E hoje a biblioteca traz essa ilustre pessoa aqui, que faz parte daqui da nossa biblioteca, como eu já disse, com uma obra vasta aqui. E ele vai falar sobre essa obra dele, suas inspirações, para chegar até aqui. Então, nós vamos começar. Como vai, professor Leonardo? Opa, tudo bem, estou aqui. Pronto. Então, vamos começar. Fale mais, né? Eu já conheço a sua obra, né? As suas produções, mas fale aí para nós como dá essa inspiração, como é que começa, e fale aí sobre as suas obras. Tem uma coisa que é interessante a gente começar a falar, é que essa biblioteca, ela surge de uma necessidade da juventude. Desde 2000, nós reunimos um número de jovens aqui e começamos a refletir a importância dessa juventude chegar à universidade. E a dificuldade que eles trouxeram era a leitura, porque eles vinham de escola pública sem um hábito de leitura lá. E aí nós começamos a refletir a importância disso aqui. De construir a biblioteca. A biblioteca surge dessa lacuna, dessa necessidade que a comunidade tinha e de ter esse conhecimento e não ter o local para procurar, né, adquirir esse conhecimento, uma pesquisa. Foi assim que surgiu a biblioteca aqui, dentro da comunidade do Pici? Exatamente. Ela começa por aí e a gente vai fazendo matérias, buscando divulgar para que as pessoas possam doar livro para cá. Então, o seu trabalho vem de muito tempo, né? Aqui dentro da comunidade, né? Eu comecei aqui em 1980, com a comunidade eclesial de base. Então, é muito tempo. Na década de 90, nós trouxemos a arte, a cultura, trouxemos esse espaço dessa forma. Em 2000, nós trouxemos a literatura a partir da educação popular freiriana. Nós fomos beber na fonte do Paulo Freire para preparar os jovens para o vestibular. Se tratando de Paulo Freire, não existe uma fonte melhor, né, para se beber, né? Com certeza. E aí nós vamos buscar nessa fonte do Paulo Freire o conhecimento e trazer essa juventude aqui do Pici, onde a gente sentiu a necessidade de também ter a história dessa comunidade Frei Tito, que era as SEBs Frei Tito, Comunidade Eclesial de Base Frei Tito, publicada em livro. Aí é que surge esse primeiro livro em 2000. A gente publica Resgate Histórico das SEBs na Comunidade Frei Tito de Alencar. E aí o tempo vai passando, outros, né? aí a partir desse. Vem trazendo um processo, banquete literário, uma forma de leitura coletiva, né? De um aprendizado coletivo de motivação da leitura, onde um faz a leitura e compartilha com os demais, e a partir daí vai surgindo. Quer dizer que o primeiro livro surge dessa sua vivência
aqui dentro da comunidade, né, nas SEBs. Com a literatura. Mas me diga o que significa SEBs, né? Eu sei, mas o público não sabe. Comunidade Eclesial de Base. Comunidade Eclesial De base. de Base. É um segmento da teologia da libertação. Mas o que eu acho necessário e importante agora é dizer que depois a gente veio e trouxe a história. Está aqui, a história da SEB Frei Tito. Resgate histórico das SEBs na década de 80. Aí aqui a gente traz a partir de 90. Quando surge a arte, a cultura, você vê na capa, já vem trazendo toda uma cultura popular, com o Bumba Meu Boi, com o reizado, com o pastoril. E aí vai surgindo a necessidade da gente fazer também esse registro, o registro da história. E eu fiz... Em versos. Em versos. Eu fiz poema. Fui escrevendo a partir do poema, fazendo e aqui a história. Descreve a história, é isso? Então, vai surgindo dessa forma. E aí, eu fui me dedicando, Mazé, a outros momentos, que é a literatura de cordel. De cordel, já ia literatura falar. de cordel. Aí eu começo a trazer essa produção, o Mártir dos Direitos Humanos, Frei Tito de Alencar. É a história, que essa aqui traz a história do Frei Tito. Esses outros traz a história da comunidade. Aqui já traz a história do Frei Tito. Aqui nós vamos ver também qual é a importância do que nós trazemos. Saberes africanos na escola. Isso aqui foi a partir do momento que eu comecei a trabalhar como professor da educação, concursado. Aí achei a necessidade de publicar esse livro aqui dentro de um trabalho que nós fizemos lá na escola. História de assombração, ela é outra coisa que vem bem anterior, que foi num curso que eu fiz na UFC, sobre a questão de trabalhar a questão do racismo do negro, da cultura afro-brasileira, a partir da Lei 10.639, de 2003, talvez a primeira lei que o Lula assinou. Então a gente traz aqui porque ele fala história de assombração, mas fala das almas, e só tem alma branca, não tem alma negra nas histórias de alma. Então eu fui trazer o racismo, né, que existe nessa... É uma provocação, né? Trago também a negra que não podia ser anjo. Por que a negra que não podia ser anjo? Eu já ia perguntar. Mas afinal ela foi ser anja, não foi ser anja? Como é que foi essa história? É uma criança que tinha quando eu também criança lá no interior, ela foi coroar Nossa Senhora, mas pintaram o rosto dela de branco, botaram as luvas, cobriram o braço dela para não aparecer que era negra. E aí, quando eu vou fazer esse curso na UFC sobre a questão do racismo, da professor de comunidades negras, aí eu vou recordar dessa história. A negra que não podia ser anjo, porque aí pintaram ela de branco. Porque vem a história do racismo. Então, uma negra não podia coroar Nossa Senhora, porque Nossa Senhora é uma senhora branca, dos olhos claros, do cabelo liso, né? E o negro, europeia, o né? negro é o pobre que está lá, né, na roça, que está lá na cozinha, que está trabalhando de outra forma, mas não tinha o direito de coroar Nossa Senhora. Então essa foi a história da negra que não podia ser anjo, que eu trago aqui. Aí eu chego na escola também e vejo a dificuldade
de se trabalhar a questão do racismo, porque não há, dentro da universidade, na formação de professores, essa história de discutir a cultura afro-brasileira, a Lei 10.639, que é muito recente. E aí o que acontece? E que não é aplicada muitas vezes nas escolas, né? Ainda, né? Não é porque não há uma formação nesse sentido, também e o não há esse racismo é muito interesse, forte, né? Não há um interesse, né? Exatamente. Aí eu construo um outro cordel, que é a consciência negra. Consciência negra, ela vai explicando aqui um pouco o porquê de tanto racismo, né? E o porquê que esse racismo não se acaba enquanto as pessoas não compreender a necessidade de combater o racismo. Não basta ser antirracismo, tem que combater o racismo. E esse E combate aí, tem que ser essa diário, consciência né? negra vem nesse sentido, do combate ao racismo. Pobre não pode ter voz. Também é um outro livro que eu trago, trazendo um pouco assim, todas as pessoas do mundo, na humanidade, que tentaram fazer algo pelos pobres, a partir de Jesus Cristo, foram assassinados, foram torturados, foram presos, foram queimados, né? Então, pobre não pode ter voz, porque se tiver a Marielle, tá aí, Jesus Cristo tá aí o Mandela, tá aí, né? Que E tantos outros, foi né? preso durante tanto. Então, esse aqui, pobre não pode ter voz, também traz essa questão relacionada, né, com as lutas do povo, né, as lutas do povo por libertação. Então, a sua obra são relatos do seu dia a dia, né? Dos seus enfrentamentos diários, né? Pois Com é. racismo, né? O seu olhar, né? Dentro disso, nós, quando fomos fazendo esse debate, essa discussão, estudando, né, fazendo cursos, aí a gente cria a Afrocel, a Academia Afro-Cearense de Literatura. Então, é a academia que foi construída a partir da ideia do Manuel Casqueiro, um africano, né, que estava aqui conosco, um escritor, e sentiu a necessidade de construir uma academia diferente das demais que existem. E é diferente mesmo, porque é uma academia afro-cearense com branco, muito branco, cheio de determinações, cheio de projeto, cheio de enfrentamentos contra o racismo, com a obra literária também voltada para isso. Quer dizer, é uma coisa diferente, né? Que só prova que somos todos iguais, independente de cor, raça, que tenhamos, né? Ou religião, somos todos iguais, né? Porque é um branco na questão negra, né? Na questão do combate do racismo, né? Nessa luta diária e através da sua obra. Aqui é uma coletânea da conclusão do curso que nós fizemos, né? Aí tem aqui o nome de todas as africanidades caucaenses. E aqui são as comunidades remanescentes de Quilombo, né, de Caucaia, e que várias pessoas, educadores, professores, fizeram parte nessa construção. Então aqui também tem um trabalho que eu fiz na comunidade Cercadão. Isso lá em Caucaia. Lá em Caucaia. Aqui tem um trabalho que eu fiz lá com as crianças da comunidade, trazendo essa história. Aqui eu trago lá da minha terra, entranhas poéticas. As entranhas poéticas são 22 poetas que se tornaram escritor a partir desse livro aqui, que foi construído, é uma coletânea
que do qual também eu faço parte. Tem 5 trabalhos meus das entranhas poéticas em Abaiara, lá no município onde eu nasci. E por último, Mazé, por último, surge em 2012, quando eu entro na escola como professor efetivo do ensino fundamental, a importância de trazer a poesia, de trazer para as crianças, de trazer o poema, de trazer o cordel, de trazer tudo isso. E eu comecei em 2012 a fazer esse trabalho na escola, né? Isso aqui é o resultado desse trabalho em 2012. Aqui, olha, nós, logicamente, não estamos colocando aqui numa sequência, né? Não estamos colocando aqui numa sequência, mas eu achei interessante aqui, saberes africanos na escola. Mais uma vez, lá vem os africanos e seus saberes, que são muitos, né? E aqui me chamou a atenção, aqui, essa ilustração da capa. Pois é, traz um pouco assim da África, Brasil, o negro, a cultura, os instrumentos musicais, que está muito ligado, né? E aí, mas eu senti agora, depois de fazer poesia, cordel, trova, quadra, de produzir durante 11 anos na escola, eu resolvi juntar tudo isso que eu produzi e colocar num livro. E aí vem performance poética na escola, porque eu reúno as crianças na escola, eu trago às crianças, a importância da leitura. Ler a vida, ler o mundo é o mesmo que viajar. É conhecer como ele é conseguir enxergar a ciência e a natureza, é conhecer outro lugar. Então, essa poesia, ela nasce dentro da escola, ela nasce com as crianças, ela nasce o ser bebê, né? E vai surgindo. E a capa já diz tudo, né? Volta a esperançar. Esse momento que nós estamos vivendo aqui é a volta do esperançar, né? Nós estamos vivendo a partir da chegada do Lula. Eu nem falo aqui, mas falo a importância dessa esperança do que é. Que já faz parte de uma das suas obras, né? Porque antes eu fiz aqui, não precisa profeta nem profecia. Quando eu digo não precisa profeta nem profecia, eu trago nesse cordel, em 2019, o que seria o governo do Bolsonaro. Eu apresento nisso aqui. A conclusão de 4 anos não tirou uma vírgula do que foi essa gestão desastrosa que nós tivemos no Brasil. Aí é praticamente uma profecia daquilo do que aconteceu no Brasil. Deus foi fiel. Quando eu trago aqui Deus foi fiel, é porque, na verdade, a fidelidade de Deus foi tirar o Bolsonaro do poder. Ele disse que ninguém tirava ele, só Deus. Aí Deus foi fiel e tirou. Tirou, né? Então aqui traz, Deus foi fiel. Ele cumpriu a missão, cumpriu a profecia. Que Deus é esse? Que Deus é esse? A gente vai questionando. Que Deus é esse que se fala em um Deus que mata, que prende, que tortura, que é um justiceiro, né? É um justiceiro. Se coloca como um justiceiro. Que Deus é esse? Aí tem também um pouco do que eu imagino, eu penso e escrevo em cordel, em literatura de cordel, chuva de março e colheita, né? A questão da importância do campo, da cidade. Que carnaval, 8 de março, traga a história da mulher também, a partir do 8 de março. Se o pobre soubesse a força que tem, né? A necessidade da organização. Também trago aqui
Aí vem em aí as poemas. suas raízes, né? Do tempo das SEBs, né? Origem do Dia do Estudante. Olha E aí agora que vem, bonito. olha só, e sabe que quando eu entro na sala de aula fazendo a poesia, declamando dentro da sala de aula, as crianças Eu faz, estava vendo os relatos. as crianças desenham. Eu aqui com a máscara, né? E aquela caricatura Chegando aqui. Inclusive aqui, ó, a Ana da Tainá, capa, né? Teófilo. A criança, Já tem nome de artista, já. eu cheguei lá na sala e comecei a falar. Quando terminei de falar, ela chegou com um papelzinho na mão com essa caricatura. Isso, ela com 7 anos de idade, no segundo ano. Fazendo o segundo ano com essa idade. E a cor Aí da quando capa foi também, um né? ano depois, em abril agora de 2022, eu fui lá de novo na sala onde ela estava, já no terceiro ano. E aí, quando eu saio, ela me traz essa outra caricatura com chapéu na cabeça. E aí eu transformei, trouxe essa Eu ilustração sinto, da olha, arte, o olhar da criança para eu sinto que a ela arte. ali, ela foi muito generosa. Ela lhe colocou mais jovem, bem mais jovem. Ela deu a versão, né, do professor bem mais jovem, Foi que é interessante. a imaginação, né? É, A imaginação da criança. É como ela lhe vê. Com certeza é como ela lhe vê. tem uma outra criança, ela está no segundo ano, na escola Bergson Gurjão Farias, onde eu trabalho. Aí ela faz caricatura das pessoas, dos professores, dos outros alunos, ela gosta de fazer isso. Aí ela sentou e olhou para mim, professor, eu vou fazer aqui o seu retrato. Eu posso fazer mais jovem, você mais jovem? Eu digo, pode. Aí ela me apresentou depois a arte dela, da forma como ela me imagina mais jovem, né? É assim que A fica esse escola dia. pública é uma riqueza, né? Pois é. Não tem aquele incentivo, aquele, né? Mas é uma riqueza. Então eu trago da escola essa arte, valorizando a arte, né? Colocando a grandeza do que a arte que as crianças têm. Aí eu trago a cultura indígena, o toré, a dança, a natureza que o índio preserva, e a gente sai na hora do recreio com a turma Eu de já estou crianças imaginando. dançando, fazendo a dança do toré, né? Aí a gente pega um teatro, pega as crianças que gostam da arte do teatro e aí transforma imediato numa peça de teatro. Nós temos uma peça de teatro chamada Lixoneide, que vem do livro da Eliane Santos, Conheço, né? Eliação. Inclusive aqui na biblioteca tem esse livro, Tem. né, Tem sim. da Eliane Santos. Aí a gente faz essa peça, uma beleza de peça, com muita arte, com muita sabedoria, com muito E tem conhecimento. também falando, nas suas obras, tem falando sobre as garrafas PET, Garrafa né? PET, está aqui o cordel. O Pronto. cordel da garrafa PET. A garrafa PET é uma criação de juntar todo o plástico que tem dentro da escola, a partir do que as crianças merendaram e jogaram no chão ou jogaram, a gente bota dentro da Aquele garrafa papel do PET, biscoito, né? do Da biscoito, embalagem. da Biscoito. embalagem, bota dentro da garrafa PET. E aí isso vai se transformar numa peça colorida de plástico dentro. Aí o que se faz depois? Aí a gente vai decorar o entorno das plantas, um canteiro de plantas medicinais. Canteiro, fui atrás de trabalhar a planta medicinal Isso na escola. para trazer essa cultura do chá, das Dos doenças, dos saberes, né? saberes do Ancestralidade. ancestral, que vem do índio, que vem do afro, né? Como é que eles cuidam da saúde? Quais são as plantas que são tão importantes para a saúde das pessoas? E aí cria-se o canteiro de plantas medicinais e decora ele com as garrafas E PET. também, Então, olha,
Tudo isso a gente faz na vivência também escola. das crianças, né? Eu Pois estou é. aqui pensando, a vivência dessas crianças, né, com a terra. Exatamente. Aí a criança chega, aí diz, tio, eu quero uma poesia sua. Aí eu apresento uma E o coração, poesia, como é que fica? aí ela diz, pois é, aí ela diz, tio, mas esse daí é muito grande, eu quero um pequenininho. Aí eu dou uma quadra, dou uma trova, aí ela vai, decora e traz, aí apresenta decorado. Aí quando ela Inclusive, apresenta isso, eu vi uma apresentação quando ela apresenta na isso, Bienal. aí eu ajudo a fazer a performance. Faça uma performance, interprete com o corpo, com o rosto, com os olhos, com os braços. Faça a interpretação dessa poesia tão bonita que você decorou aí agora. Aí a criança se solta, É faz a aquela coisa maravilhosa, valorização, né? né? Se sente Aí, por valorizada. isso que é performance poética, porque é a partir da teatralidade da arte que ela entra na poesia, que ela entra no cordel, que ela entra na trova, e a escola cria vida com isso, a partir das crianças, a partir da arte e da cultura. Então é isso que a gente produz, e é dessa história que nasce o livro, né? Que vai ser uma grande obra, que nós Com queremos certeza, transformar ela numa com grande obra certeza. para chegar em todas as escolas. E vai ser muito bem recebida e utilizada aqui na Biblioteca Elizabeth Muniz. Muito obrigado. Pelas pessoas, pelas crianças e os oficineiros que trabalham aqui, né, nesse intuito formativo, porque o Escuta, né, o Espaço Cultural Freire de Alencar, tem essa pegada de formação. Aqui nós só trabalhamos com a visão na educação da criança, a educação que transforma. Então, eu vou lhe agradecer muito. E eu vou terminar dizendo aqui uma coisinha aqui. Eu juntei o que eu li aqui, dessa última obra aqui, que não será, com certeza alguma não será a última, muitas ainda virão, né? Mas eu coloquei assim, né? E vou lhe perguntar, isso aí já é dizendo e perguntando, né? Se esse livro é uma viagem no universo das palavras dentro do ambiente escolar, foi um achado, sem pretensão, assim, ou tinha alguma coisa a mais de só uma publicação? O principal de tudo isso que eu trago é a motivação à leitura. Quando eu comecei a falar aqui, falei da criança que estava na escola pública, chegou à juventude, terminou o ensino médio, mas não tinha um hábito de leitura. Então, a finalidade disso é facilitar, a partir da arte, do poema, da poesia, do cordel, da literatura de cordel, trazer a leitura como uma forma de aprendizado, de conhecimento, para que isso sirva para que a criança se motive a sempre ter um livro na mão para ler. Muito obrigada pela sua presença aqui. Adorei mesmo, gostei mesmo dessa nossa. Eu não vou colocar uma entrevista, eu vou colocar como uma conversa. Foi uma conversa, um bate-papo, muito bem. Um bate-papo muito prazeroso e que temos muita história pela frente. O que eu vi aqui, esses livros dão muita história e eu vou querer saber. Aliás, são muito tempo de história. São 43 anos de história aqui dentro da comunidade. Tenho certeza que vai ser muito bate-papo. E vamos começar hoje, é o primeiro de muitos, porque agora vai ficar freguês. Muito obrigada. Muito obrigado.